Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje vamos de equação do primeiro grau. Vamos fazer aí uma revisão sobre os principais pontos, termos, questão de raiz de equação, equivalência e por diante, certo? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui o que é uma equação e quais são os seus termos. Uma equação do primeiro grau, ela necessita ter uma igualdade, ter a incógnita, que é a letra, ter o coeficiente, que são os números, e também ela precisa estar elevada ao expoente 1, ou seja, se aqui em cima da minha incógnita eu tivesse o número 2, eu teria uma equação do segundo grau, tá? Como aqui a gente não tem nenhum expoente visível, mas sabemos que quando não aparece é porque é elevado a 1, então nós trabalhamos aqui com a equação do primeiro grau. Então vamos lá. Numa equação do primeiro grau, a gente tem duas partes. A parte que vem antes do sinal de igualdade e a parte que vem depois do sinal de igualdade. Então aqui a gente tem o primeiro membro, que vai ser o 4x mais 2, e temos o segundo membro, que é o número 10, onde a incógnita, que é a letra, é o x, e os coeficientes são os números, tá? Então, numa equação do primeiro grau, a gente vai encontrar, o intuito dessa equação é justamente encontrar quanto vale esse valor desconhecido. Vamos lá, raiz da equação. A raiz da equação é um valor que vai tornar essa equação verdadeira, ou seja, é a sua solução. Vem comigo. Verifique se o número 5 é a raiz da equação 2x menos 3 igual a 7. Quando as questões vierem perguntando se um determinado número é raiz dessa equação, ele quer que você substitua esse valor aonde tem a incógnita, tá certo? Vamos lá. E no final das contas, a gente vai verificar se o primeiro membro vai ser igual ao segundo membro. Se sim, então, esse valor aqui, ele é raiz da equação. Vamos lá. Eu vou repetir o 2, aonde tiver x eu vou substituir por 5 e continuo o resto da minha equação. Eu vou continuar escrevendo com a canetinha verde, que eu acho que fica melhor para visualizar. Então, 2x vezes 5 menos 3. Lembrando que esse 5 eu retirei da questão. Verifique se o número 5 vai fazer a solução dessa equação, ou seja, se ele é raiz. Igual a 7. Agora, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, menos 3, igual a 7. 10 menos 3, 7, igual a 7. Portanto, 5 é a raiz dessa equação. Ok? Vamos ver mais outro exemplo. Verifique se o número 2 é a raiz dessa equação. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou colocar o número 2 onde eu tiver a minha incógnita. Eu vou substituir. Então, onde tem x, eu vou colocar o número 2 e vou repetir a minha equação. Então, 2 mais 4, 6, igual a 6. Portanto, quando eu verificar que esse primeiro membro for igual ao segundo membro, tá? Então, quer dizer que este elemento aqui, ele é raiz, ele é solução da minha equação. Ok? Vamos agora para equivalência. A gente diz que duas equações elas são equivalentes se elas têm a mesma solução, ou seja, a mesma raiz, tá? Então, geralmente as questões aparecem para vocês compararem duas equações. Se as duas possuírem a mesma raiz, ou seja, a mesma solução, então elas são equivalentes. Vamos lá. Verifique se as equações abaixo são equivalentes. A minha primeira equação é 2x mais 2 igual a 6. A minha segunda equação será x mais 1 igual a 3. Vamos responder primeiro essa daqui de cima, tá? Então, eu vou só copiar ela aqui novamente. Vou fazer um traço aqui e vou só copiar para adiantar a segunda equação, porque aí a gente compara as duas que vão ficar lado a lado. Prontinho. Vamos lá responder essa. 2x mais 2 igual a 6. Gente, sempre que vocês forem responder uma equação, vocês precisam separar os termos, tá? Lembra que eu falei aqui, ó, que ela possui um primeiro membro e um segundo membro? Sempre quem fica desse lado daqui, ou seja, do primeiro membro, vai ser a letra. E do outro lado o número. Ah, mas eu queria saber se pode trocar. Pode. Por exemplo, se você deixar as letras desse lado aqui, no segundo membro, obrigatoriamente os números devem ficar aqui. Tem que ter essa separação, tá certo? Então, ó, nesse caso, eu vou deixar aqui quem tiver com letra desse lado, no primeiro membro. Quem for número, eu jogo lá para o segundo membro, tá? E toda vez que eu jogar um número para o segundo membro, o sinal desse número vai mudar. Então, 2x, tá? Que tá aqui, igual o 6, que está do outro lado. E esse 2 vai passar para o outro lado junto com esse número, porém vai passar com o sinal trocado. Agora, repito, 2x igual 6 menos 2, 4. Chegamos nessa etapa aqui. Agora, a gente precisa isolar o x, ou seja, eu vou deixar ele sozinho. Porém, notem que ele está multiplicando com o 2. 2 multiplicando com x. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, esse 2 ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. 4 dividido por 2, 2. Ok, aqui a gente já tem a solução dessa primeira equação. Se aqui der x igual a 2, as duas são equivalentes. Se aqui der x igual a algum número diferente de 2, elas não serão equivalentes. Então, vamos lá. X mais 1 igual a 3. Vou deixar o x desse lado de cá. E aí, vou colocar 3, que já está do outro lado. E esse 1 ele vai passar agora com o sinal negativo. Vejam, aqui ele está mais 1.
ele vai passar para o outro lado, para o segundo membro, com o sinal oposto. Agora eu repito. X igual a 3 menos 1, 2. Notem que o x teve a mesma raiz, a mesma solução. Portanto, as duas equações, elas são equivalentes, ok?